Existe uma ideia chamada de modo monge. Basicamente, o centro dessa ideia é você se isolar para você evoluir na vida. E você vai evoluir interiormente. Eu quero misturar essa ideia, essa evolução interior, com algo que está nesses dois livros que você está vendo aqui, em que eles vão abordar a ideia dessa evolução interior, dessa liberdade, com a ideia de agir, de fazer coisas, e não de se trancar numa caverna e se isolar. Nós vamos misturar essas duas coisas, porque eu acredito que esse é o uso otimizado dessa ideia de aprimoramento interior, que eu penso é imprescindível para qualquer coisa que você queira conquistar na vida. Nós vamos começar lendo isso daqui, eu vou misturando conforme a gente vai avançando aqui, tá? Então, eu vou para o segundo capítulo, já tem um vídeo em que eu falo do primeiro capítulo desse livro, eu vou deixar esse vídeo num card aqui agora. Olha só que coisa interessante que ele fala aqui. Ele fala assim, olha, vamos ver se eu pego daqui de trás ou se é melhor ir dali. Ele diz assim, ó, nós temos um movimento na evolução dos níveis do ser. Então a gente tem os níveis do ser, tá? Nós temos o mineral, aí do mineral nós vamos para o vegetal, do vegetal nós vamos para o animal e do animal para o humano. Então são 4 níveis de ser que evoluem. Então a pedra, ela é um ser inferior à planta, que é inferior ao cachorro, que é o inferior a nós, beleza? E aí o que ele fala? Que existe um movimento da passividade para a atividade. A pedra não faz nada, a planta basicamente só respira, ela não sai do lugar, o animal anda para lá e para cá, mas ele é só instintivo, e o ser humano pensa e consegue criar coisas. Então, quanto mais a gente evolui nessa cadeia do ser, mais nós estamos saindo de passividade para atividade. Isso significa que o ser humano, ele só é realmente humano e feliz quando ele está fazendo coisas. O Ortega y Gasset, no livro Rebelião das Massas, diz que viver é fazer. Quem não faz, não vive. E é por isso que, quanto mais a minha vida avança e mais eu faço coisas e vejo a minha obra acontecendo, mais feliz eu fico. Quando eu tive um período de depressão na minha vida? Quando eu estava paralisado na vida. Perdido, sem sentido. E sem buscar sentido. Agora vamos lá, olha só. Ele vai pular aqui na frente e vai dizer assim: o avanço da passividade para a atividade é similar e estreitamente relacionado com o avanço da necessidade para a liberdade. Vamos fazer uma comparação boba, simples, tá? Comida. Comida é uma necessidade, certo? Então, eu consigo basicamente sobreviver de receber comida dos meus pais, sei lá. Eu não vou arrumar um emprego, eu não vou sair de casa, eu vou ficar com 31 anos dentro de casa comendo o que meus pais me dão. Meio passividade, pouca atividade, e você vai ver que pouca felicidade. Quando eu saio do que é necessário para as minhas escolhas, não, eu escolho, eu começo a ir para a liberdade. Você já viu? Eu lembro que uma vez eu tava... tem um cara, eu acho que é o Joel J, que ele fala assim: se tu não vence uma coxinha, tu não vence nada, né? Se você não consegue suportar a vontade de comer uma batata frita do Mac, tu não consegue aguentar nada. Por quê? Porque você é um refém desse desejo da batata frita. Então assim, ó, se tu passa na frente do Mac e não aguenta vencer aquela batata frita, aquela vontade de comer um Mac, você é um prisioneiro, você não é livre. Então, nós seres humanos, nós temos que avançar da pura necessidade para a liberdade. Nossa felicidade está aqui. Você vai entender isso daqui a pouco. E olha só o que ele fala. O espaço da liberdade, eu não sei se você vai conseguir ver porque a letra é pequenininha. Ele diz, ó, o espaço interior é o cenário da liberdade. E é aqui que eu pauso esse livro para pegar esse outro, porque nós vamos relacionar os dois. Então, ele está dizendo que a liberdade mora dentro de você, não mora fora de você. E aí nós vamos para o Viktor Frankl. Vamos lembrar quem que é o Viktor Frankl. É um sujeito, médico psiquiatra, que foi preso num campo de concentração. Então ele foi um prisioneiro de um campo de concentração e ele ficou lá meio que analisando as pessoas e vendo quais delas suportavam aquela situação absurdamente sofrida, tá? E ele fala assim, ó,
A última liberdade humana, ou a única coisa que sobrou para aqueles prisioneiros é a última liberdade humana. Tiraram tudo. Tiraram as coisas, as roupas, a saúde, os familiares, tiraram tudo daqueles caras. Eles estavam num campo de concentração. Aí ele fala assim, a única coisa que sobrou é a última liberdade humana. A capacidade de escolher a atitude pessoal que se assume diante de determinado conjunto de circunstâncias. Eu chamei isso de a liberdade interior. Tiraram tudo, menos a vida interior. E o Viktor Frankl, ele fala como, olha que coisa massa isso aqui. Como você encara a circunstância. Pensa na tua vida, pensa nas circunstâncias da tua vida, as coisas que te acontecem, as coisas que você não gosta, as coisas que te fazem sofrer. Vamos até dar um passo para trás. Pensa num negócio bobo, tipo aquela coisinha que tu reclama, sabe? Tu levanta e, sei lá, teu marido deixou a toalha na cama, tua mulher fez alguma coisa lá, sei lá, não botou sal na comida, teu marido não botou sal na carne, tua mulher não, sei lá, não falou alguma coisa que você queria. Tu reclama. Essa reclamação é o quê? É uma postura diante da vida. É a atitude pessoal diante da circunstância. O que o Viktor Frankl percebeu? Ele percebeu o seguinte, dependendo da atitude que o cara tem, ele suportava aquilo ou não, ou sucumbia àquele sofrimento. Eu espero que nenhum de nós que estamos aqui, nem eu nem você, cheguemos a sofrer aquele tanto de coisa, né? E eu também acho que nós não sofremos nem perto disso aqui. Ou seja, nós temos que entender isso como uma mensagem para nós nos comportarmos, nós escolhermos a melhor postura diante das coisas que nos acontecem. Se até num campo de concentração algumas pessoas conseguiam ter uma postura para encontrar sentido e vencer e suportar aquilo ali, é porque nós conseguimos a nossa realidade, que com certeza é menos sofrida do que essa daqui. Agora, olha só, eu vou para a página 102 que eu anotei aqui. Você vai ver, isso aqui no final nós vamos sair com um caminho prático para a nossa melhoria pessoal, né? Ele fala assim, em última análise, viver não significa outra coisa senão arcar com a responsabilidade de responder adequadamente às perguntas da vida, pelo cumprimento das tarefas colocadas pela vida a cada indivíduo, pelo cumprimento da exigência do momento. O que é isso aqui? Eu vou traduzir isso aqui da forma como eu compreendo, tá? Isso tudo que eu falei até agora é meio abstrato, né? Liberdade interior, negócio meio complexo. O que o Viktor Frankl está mostrando? É o seguinte, na prática, isso aqui é o seguinte, quando olha para a tua vida agora, por exemplo, eu tenho que gravar vídeo, porque gravar vídeo faz parte da minha profissão. Então, gravar vídeo é isso aqui, ó. Eu estou arcando com a responsabilidade, com o cumprimento da tarefa que a vida me impôs. Então, este meu trabalho me impõe a necessidade de gravar vídeo. Ou seja, se eu ficar reclamando de que eu tenho que gravar vídeo, se eu ficar reclamando que eu tenho que vender, se eu ficar reclamando que eu tenho que atender cliente, eu estou negando um pedido que a vida tem para mim. Consegue entender isso que eu estou dizendo? Olha para a tua vida. Pensa no que você tem que fazer. Quais são as obrigações da tua vida hoje? Começa por isso. Isso é o primeiro passo para você encontrar sentido. É parar de ter uma atitude negativa de reclamação, esse tipo de coisa, e começar a ter a atitude de arcar com aquela responsabilidade. É tipo assim, ó, eu tenho um filho pequeno, às vezes meus filhos acordam de madrugada. Eu posso levantar da cama reclamando, puta, acordou, não acredito, eu tô morrendo de sono, meu Deus do céu. Ou eu posso levantar da cama e falar assim, eu sou pai, isso é o que é pedido de um pai, que é ir cuidar do filho. Vou te falar, parece meio... não é toda noite que eu vou acordar sem reclamar, mas todas as noites que eu acordei sem reclamar foram melhores do que as que eu acordei reclamando, entendeu? Então, eu estou usando a reclamação porque acho que ela é o mais básico que a gente consegue compreender a respeito disso. Então ele diz assim, ó, jamais o sentido da vida pode ser definido em termos genéricos. Veja, o sentido da vida não é genérico. O sentido da vida, ele está aí na tua vida hoje. Ele fala assim, a vida como a entendemos aqui não é nada vago, mas sempre algo concreto. De modo que também as exigências que a vida nos faz são bem concretas. Então, qual o sentido da minha vida? Olha, eu posso começar olhando para isso aqui. Gravar o vídeo para passar o conhecimento que eu adquiro para as outras pessoas.
cuidar do meu filho para que ele não apenas sobreviva, mas ele seja cada dia mais feliz e se torne um ser humano cada dia melhor. Fazer a minha esposa feliz e cuidar dela e prover para ela e estar presente para quando ela precisar de mim em todas as circunstâncias. Essas coisas, elas vão compondo o sentido da minha vida. É claro que em muitos momentos da nossa vida isso não é suficiente para solucionar aquele anseio interior de encontrar um propósito, mas é por aqui que começa, pelo menos é o que eu percebi na minha vida. Inclusive é isso que um amigo meu me disse, cara, olha para a vida e vê o que ela está te pedindo. E só começa a fazer as coisas. E daí a pouco você vai começar a encontrar um sentido. E ele estava certo. Que coisa, né? Então ele diz assim, toda e qualquer situação se caracteriza por esse caráter único e exclusivo, que somente permite uma única resposta correta à pergunta contida na situação concreta. Basicamente, só tem uma escolha. Quando eu acordo de madrugada com meu filho chorando, a única resposta correta é ir cuidar dele. Não tem outra. Vou fingir que estou dormindo, vou esperar ele parar de chorar. Não vai dar certo. Vou levantar reclamando, vou bater nele, não dá certo, percebe? Eu tenho que ir lá e cuidar dele, ver o que está acontecendo, fazer um carinho, deitar com ele, trazer ele de repente para minha cama, esperar ele dormir de novo, acalmar ele. Isso é o que aquela circunstância está me pedindo. Se você começar a pensar assim, para cada pequena circunstância da vida, você vai ver que melhora. Resolve? Não sei se resolve. A gente continua sofrendo, continua reclamando, continua todas essas coisas, mas melhora. Agora vamos voltar para esse livro aqui. Nós vamos fazendo essa mistura, vamos ligando as duas coisas para a gente tirar um conhecimento prático para a nossa vida. Então, lembre-se, nós estamos falando aqui da liberdade que nós conquistamos e que exige uma vida interior. O que nós vimos aqui com o Viktor Frankl no livro Em Busca de Sentido? Nós vimos o seguinte: sempre, no fim das contas, tudo vai se resumir à sua escolha interior. Como você decide se comportar frente à situação que a vida te apresenta. Só que é aqui que vem para mim, o grande ponto que liga um livro com o outro. Eu vou tentar andar por esse capítulo inteiro aqui com você. Ele é bem curtinho e eu acho que vai dar bastante ensinamento pra gente. Olha, acaba aqui. A resposta para a vida, ela é sempre algum tipo de ação, é atitude. É por isso que a liberdade, ela está na atividade e não na passividade. Não é simplesmente deixar a coisa acontecer para mim, é reagir de alguma forma. Agora vamos ver o que ele fala aqui, É apenas quando o homem faz uso do seu poder de autoconsciência que ele se eleva ao nível de pessoa, ao nível da liberdade. O que ele chama de autoconsciência neste livro, né? É a consciência da consciência. Exemplo bobo. Um cachorro, ele sabe que tem que comer, mas ele não consegue pensar sobre isso. Ele não sabe que ele sabe. O ser humano sabe que tem que comer e sabe que sabe. Então eu tenho consciência da minha consciência. Isso que ele chama de autoconsciência. Ele diz assim, nenhum outro animal tem isso. Só a gente. Só a gente consegue pensar sobre o nosso pensamento, entendeu? E por que aqui está o nível da liberdade? Vamos ler e aí eu vou tentar responder aqui junto com você. Nesse momento ele está vivendo e não sendo vivido. Sendo vivido é bom, né? Sobrevivendo, talvez a gente poderia pensar. Há ainda inúmeras forças da necessidade acumuladas no passado que determinam suas ações. Mas uma pequena fenda está sendo aberta, uma mudança sutil de direção é apresentada. Vamos ver aqui embaixo, Vamos pular um pouco essa parte para a gente ver, Questionar por que o ser humano é livre é como questionar por que o homem é milionário. Ele não é, mas pode tornar-se milionário. Alguns nascem, né? Mas é o pai que é milionário. Eu não sou milionário, mas eu posso tornar-me milionário. Do mesmo jeito que eu não sou livre, mas eu posso tornar-me livre. É isso que ele está tentando dizer. Ele pode determinar seu objetivo de enriquecer e, da mesma maneira, pode determinar como seu objetivo libertar-se. Em seu espaço interior, o homem pode desenvolver um centro de força tal que a força de sua liberdade ultrapasse a da necessidade. O que ele está tentando dizer, e eu vou tentar traduzir isso daqui para você como eu interpretei. Está dizendo o seguinte: nós temos que encontrar uma força interior que nos permita vencer o instinto básico. Vamos lembrar do negócio da batata frita do McDonald's. Eu passo na frente,
eu tenho que aprender a suportar aquela vontade. A liberdade está nisso. Eu não sou mais refém do meu desejo de comer batata frita. Eu posso escolher se eu quero ou não quero. Se eu não consigo escolher, é igual cigarro. Fumo cigarro. Eu preciso fumar cigarro. Eu não consigo escolher, perdi minha liberdade. Se eu posso escolher, não, hoje eu quero, hoje eu não quero. É porque eu tenho a liberdade. Então acho que com o vício fica até mais fácil a gente perceber isso, né? Cigarro, bebida alcoólica, esse tipo de coisa. Então o que ele está dizendo? Do mesmo jeito que você pode escolher ir atrás de dinheiro, e não é uma escolha ruim, tá tudo bem. Dinheiro é uma coisa que faz muitas coisas boas para você. Você também pode escolher desenvolver uma força interior que, misturando com o Viktor Frankl, te ajuda a encarar a responsabilidade que a vida está te dando, suportar aquilo e vencer. Isso, para mim, é o caminho da felicidade. Vamos avançar que nós vamos compreender isso daqui melhor ainda, tá? Quer ver? Aqui, ó. Então, eu vou ter que pegar essa parte para a gente entender aquela da próxima página. Ele fala assim: há também um avanço notável e inconfundível em direção à integração e à unidade. No nível mineral, não há integração. Lembra onde eu escrevi o nível mineral? Aqui no começo. Mineral, primeiro, é a pedra. Não integra nada, ela só existe, vamos dizer assim, né? Agora, no nível vegetal, a unidade interior é tão frágil que as partes de uma planta podem ser arrancadas e mesmo assim, ambas, a parte e a planta, continuarão a viver e desenvolver-se separadamente. Então, eu consigo tirar um pedaço da planta, plantar de novo e virar outra planta. Ou seja, ela não tem um centro de unidade tão forte. A pedra eu quebro no meio, tem duas pedras. A planta, eu tiro um pedaço, vira outra planta. O animal já é muito mais integrado. Eu não consigo separar o animal. Vou arrancar a cabeça, o pé do meu cachorro, a pata e o rabo. Aí ele vai perder a pata e o rabo. A pata que eu arranquei não vira outro cachorro nem o rabo. Tu consegue entender? Então tem uma unidade muito maior. A unidade humana é ainda maior pela existência da consciência. E ele vai assim, ó. Integração é a criação de uma unidade interna. Um centro de força e liberdade que faz com que o ser deixe de ser mero objeto, de agir sob influência de forças externas e torne-se um sujeito, agindo de acordo com seu espaço interior em direção ao espaço que o rodeia. O que ele está dizendo aqui é basicamente o seguinte: conforme você desenvolve a sua força interior, e eu vou tentar responder o que eu faço na minha vida para isso, você consegue reagir às coisas do mundo e não ser levado pelas coisas do mundo. Então, percebe? Vou dar um exemplo bobo. Há um tempo atrás eu só ouvia pagode sertanejo e eu não conseguia ouvir outra música. Por quê? Sempre que eu ligava a música eu queria ouvir aquilo. Aí eu comecei, cara, uns 5, 6 anos isso aí, a tentar ouvir música clássica. No começo era quase insuportável. Hoje eu basicamente eu quase não ouço sertanejo, pagode, eu ouço muito mais música clássica. Por quê? Porque eu desenvolvi uma liberdade, uma força interior de conseguir escolher. Eu posso escolher. Eu não estou viciado naquela música. Parece que é difícil. Não sei se é um exemplo muito bom que você consegue compreender isso aqui. Mas sabe quando tu não consegue ouvir outro tipo de música? Tu só gosta daquele? Então, eu percebi que isso aconteceu comigo. Por quê? Porque conforme nós desenvolvemos esse centro interno, interior, nós vamos ganhando força para vencer as coisas externas, ou seja, ficar por cima delas, vamos dizer assim. Vou trazer uma outra ideia. Exemplo da internet que eu vivo constantemente. Alunos meus, pessoas dizendo que não suportam a ideia de criar conteúdo para ninguém. Veja, elas estão perdendo para uma força externa fora do controle delas. Eu consigo controlar quantas pessoas vão ver meu vídeo? Não. Não consigo controlar. Se esse vídeo vai ser visto por 10 pessoas ou 10 mil, não está no meu controle. O que está no meu controle? Gravar o vídeo. Sem essa força interior, eu perco até para isso. Até para esse medo de falar para ninguém. Então, é isso que nós estamos vendo aqui. Ele está dizendo que você vai se integrando, você vai ganhando liberdade, você vai crescendo na vida conforme você vai desenvolvendo essa força interior para suportar as coisas exteriores. Olha só, mais elevado sempre implica mais interior, mais íntimo, mais profundo, mais secreto. Enquanto inferior refere-se a mais externo, mais exterior. Ou seja, quanto mais... Como é que eu melhoro? Como é que eu avanço na vida? Como é que eu chego mais perto de uma
de um eu ideal, de uma perfeição, com desenvolvimento interior. Porque a grande força está no meu interior. Vamos ver se aqui nós temos uma coisa importante. Isso aqui, cara, isso aqui é muito importante. Inclusive, eu vou te deixar indicado o vídeo que eu acabei de gravar. Eu gravei um vídeo antes desse sobre o livro do Anselm Grum, Não Desperdice Sua Vida, em que eu falo disso também. Olha o que ele vai mostrar aqui. O que é importante? No nível humano, não há um teto ou limite visível. Veja, existe um limite para onde um bicho pode chegar. Existe um limite para onde uma planta pode chegar. Existe um limite para onde uma pedra pode chegar. Mas o homem não tem limite. Veja, o homem sempre consegue fazer algo a mais. Olha a evolução do ser humano. Nós sempre conseguimos vencer os nossos limites. Não é aquela coisa? Você já viu isso aí? Tinha lá, nas provas de esportes, geralmente existe um recorde mundial. E chega a fases da história que ninguém acredita que pode bater aquele recorde. Até que alguém bate. Quando o primeiro bate o recorde, um monte de gente começa a bater o recorde também. Por quê? Porque eles passam a acreditar. O ser humano sempre se supera, cara. Uma coisa impressionante. Então ele diz assim: a autoconsciência, que constitui a diferença entre o homem e os animais, é uma capacidade de potencial infinito. Uma força que não só faz do homem humano, mas lhe dá a possibilidade e mesmo a necessidade de tornar-se super-humano. Eu não gosto muito do termo super-humano, não. Mas o que eu gosto do que ele fala aqui é o seguinte: nós fomos feitos para coisas grandes. Foi isso que eu falei no outro vídeo. Nós fomos feitos para coisas maiores. Se nós não aprendemos a desenvolver essa força interior para vencermos os desafios externos, nós não conseguimos alcançar essas coisas grandes. E aí eu volto para esse livro para a gente começar a amarrar em um passo concreto. Se nós não avançamos para essas coisas maiores, nós não achamos o sentido da vida. Vamos voltar aqui para a gente finalizar com o nosso caminho prático do que eu penso que você pode fazer. Ele fala, de novo, tá? O homem, viver não significa outra coisa senão arcar com a responsabilidade vamos chamar assim, a responsabilidade do cumprimento das tarefas colocadas pela vida a cada indivíduo pelo cumprimento da exigência do momento. Pergunta número 1 para você. Vamos anotar aqui? Aqui, ó. Pergunta número 1. O que a vida me pede agora? O que a vida te pede agora? Agora. Ah, eu tenho um emprego que eu odeio. Tá. Mas o que você tem que fazer nesse emprego? Ah, eu quero crescer na internet. Tá. Para crescer na internet, o que precisa fazer? Ah, eu acabei de casar. O que um casamento te pede? Ah, eu acabei de ter filho. O que um filho te pede? A primeira pergunta é: o que a vida me pede agora? Responde isso da forma mais concreta que você conseguir. Pode fazer uma lista. Cuidar do meu filho, amar minha esposa, fazer vídeo, escrever post. Tu faz uma lista. Tuc, 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 tuc. Primeira coisa. Segunda pergunta que eu recomendo que você faça: onde eu me vejo no fim da vida? O nome desse exercício é necrológio. Você vai fazer uma narrativa da sua vida. Eu já falei isso em outros vídeos. Você vai fazer uma narrativa da sua vida em terceira pessoa. Alguém vai contar como foi a sua vida lá do final dela. Toda a vida acabou. O que você foi? Quem foi você? O que você fez? Acho que a grande pergunta é: o que eu fiz da vida? O que eu fiz da vida? Essa é a pergunta que você quer fazer. Por quê? Porque você vai olhar o agora, você vai olhar onde você quer estar, e você vai fazer uma terceira pergunta: o que preciso para sair disso que sou hoje, disso de hoje, para isso que vejo no futuro? E você vai ver que essa pergunta é bem difícil de responder às vezes. Por quê? Porque a resposta para ela é
habilidades. Quais são as habilidades que eu preciso? O que eu tenho que aprender é aprendizado. Aprender. Às vezes eu tenho que aprender coisas que a terapia me ensina, às vezes eu tenho que aprender coisas que um livro me ensina, às vezes eu tenho que aprender coisas que um professor me ensina, que um curso online me ensina, às vezes eu preciso aprender coisas que eu só aprendo na prática, tipo pedalar bicicleta. Tu não tem como, tu pode ler 200 livros de pedalar bicicleta, se tu não sentar em cima da bicicleta e tentar pedalar, não vai, entendeu? O que eu preciso aprender? Quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver? Aí me vem uma coisa na cabeça, e se eu não sei, eu não consigo dizer onde eu me vejo no fim da vida? Tu vai partir do que tu consegue botar. O que tu consegue ver? Pode não ser perfeito, pode não ser a melhor coisa, pode não estar completo, mas o que eu consigo ver? Por exemplo, em 2018 eu só conseguia ver, eu não gosto do meu trabalho, não gosto do meu emprego, e parece que gravar vídeo é legal. Eu acho que eu vou tentar esse negócio na internet. Era tudo que eu conseguia conceber. Pensava assim, se daqui 5 anos eu tiver ganhando R$1.000 com a internet por mês, pô, tô no céu. É melhor do que ganhar esses 800 que eu tô ganhando aqui no meu trabalho, entendeu? Então, às vezes tu não consegue enxergar muita coisa, mas qualquer coisa aqui já é um caminho para você começar. Por quê? Porque uma vez que você começa a fazer o que a vida te pede agora, uma vez que você começa a estudar e aprender as coisas que precisa para chegar onde você quer, o que você começa a fazer é encontrar os caminhos para desenvolver uma vida interior. Veja, existem 2 coisas que eu percebi que me ajudaram a desenvolver vida interior: estudo e oração. Eu não vou falar de oração aqui porque tem gente que me assiste, tem religiões muito diferentes da minha. Tem gente que nem acredita em Deus, tá? Mas isso aqui é o responsável pela minha vida interior. Quanto mais eu estudo, mais eu rezo, mais vida interior eu tenho. Quanto mais vida interior eu tenho, mais eu consigo reagir, e não só reagir, mas, vamos chamar assim, entre muitas aspas, controlar o meu destino. Porque a gente não controla o destino porcaria nenhuma, né? Se eu tiver um ataque cardíaco daqui 5 minutos, não tem o que fazer. Mas, no que cabe a mim, eu consigo controlar. Por quê? Porque eu vou desenvolvendo vida interior. Qual a diferença do Elton, que começou na internet em 2018, para o Elton de 2025? Mais estudo e mais oração. Isso me dá mais vida interior, mais força, mais capacidade de reação, mais capacidade de cumprir o que a vida me pede a cada momento. Essa pergunta tu vai fazer sempre. Mais capacidade de escolher para onde eu quero ir e, portanto, mais liberdade. Você vai na internet, tem um povo vendendo liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade não sei do que. Tá, tudo isso daí é mínimo perto do que é liberdade interior. Do que é tu olhar um comentário de um hater e não ligar. Do que é tu fazer um vídeo e ninguém vê e tá tudo bem. A liberdade interior te faz suportar muito mais coisas e, pra mim, na minha opinião, ela é a única que realmente vai sobreviver ao longo da sua vida. A liberdade financeira pode acabar rápido, a liberdade geográfica... A gente viu 2020, a liberdade geográfica acabou imediatamente. Tu não pode mais ir pra lá, não pode mais pegar avião, se for pra lá não tem que ter vacina, não sei do que. Acabou. Então, essas liberdades são vendidas, cara, isso aí acaba rápido. Não tem... meu avô esses tempos foi fazer uma cirurgia. Cara, e se a cirurgia dele fosse mais grave e custasse R$200 mil? Não é incomum que uma cirurgia custe R$200 mil. Ou fica no hospital todo dia e tá pagando lá R$10 mil por dia no quarto. Dinheiro acaba assim. Liberdade geográfica acaba assim. Liberdade interior, até dentro de um cenário absurdamente fora da nossa cogitação, sofrimento absurdo do campo de concentração ainda existe. É isso que você precisa desenvolver. E esse, para mim, é o caminho prático para esse desenvolvimento. Com isso dito, você vai gostar muito de acompanhar a minissérie Você é Seu Nicho, em que eu estou fazendo conteúdo exclusivo todos os dias em um grupo de WhatsApp para te ajudar a entender como eu faço tudo isso aqui, como eu desenvolvo a mim mesmo para ter um negócio digital e viver da internet. Eu vivo disso daqui que eu estou fazendo hoje e isso aqui completa o sentido da minha vida. O link está na descrição, é gratuito para você acompanhar essa minissérie. Clica aí para você entrar no grupo e acompanhar.